Olá, meus amigos de todo o Brasil. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Marcelo Novelino, procurador federal, mestre em Direito Público e professor de Direito Constitucional. O tema do nosso curso desta semana são os direitos fundamentais. Durante toda a semana nós trabalhamos com alguns direitos fundamentais, como a inviolabilidade do direito à vida, o direito à privacidade, direitos ligados à liberdade e princípio da igualdade. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um direito que não está relacionado aos direitos individuais diretamente, mas é um direito social, que é o direito à saúde. Mas antes, lembrando que o nosso e-mail é o e-mail saberdireito@stf.gov.br. Então, quaisquer dúvidas, sugestões e críticas, vocês podem enviar para o e-mail saberdireito@stf.gov.br. Muito bem, meus amigos, vamos então falar sobre o direito à saúde e, de uma forma geral, sobre os direitos sociais. Os direitos que nós vimos no decorrer do nosso curso eram direitos individuais, direitos chamados direitos de defesa, porque são direitos utilizados pelo indivíduo para se proteger em face do Estado. Com exceção da igualdade material, que está intimamente relacionada aos direitos sociais, os demais direitos que nós vimos são direitos de defesa, direitos que protegem o indivíduo em face do Estado. Direitos que exigem muito mais uma abstenção estatal do que uma atuação propriamente dita. Ou seja, são direitos que têm um caráter negativo. Quando o direito exige não uma atuação, mas principalmente uma abstenção, eles são chamados de direitos com caráter negativo. Os direitos sociais, os direitos individuais que nós estudamos são direitos que têm esta característica, direitos de defesa. Foram os primeiros direitos que surgiram nas primeiras constituições escritas. Estes direitos que nós havíamos estudado são direitos criados para proteger o indivíduo contra o arbítrio do Estado. Os direitos sociais, eles não são direitos de primeira geração, como aqueles que nós acabamos de estudar. Os direitos sociais já são direitos de segunda geração. São direitos que surgiram no momento posterior e que têm algumas características bem diferentes dos direitos que nós estudamos até agora. Os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos de segunda geração porque eles surgiram no momento posterior aos direitos ligados à liberdade, que são os direitos de primeira geração. Os direitos de segunda geração, como os direitos sociais, eles estão intimamente ligados ao valor igualdade. Mas não é a igualdade formal, é a igualdade material. Os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos que visam a redução das desigualdades existentes. São direitos criados para proteger os hipossuficientes, os mais fragilizados, para que eles tenham uma igualdade real de condições com os mais favorecidos. O fato dos direitos sociais terem um caráter positivo, ou seja, o fato deles exigirem não uma abstenção do Estado, mas, sobretudo, uma atuação através de prestações materiais, prestações jurídicas, faz com que este direito tenha uma carga de eficácia menor do que os direitos que nós acabamos de ver. Os direitos que nós vimos, vida, liberdade, igualdade em seu sentido formal principalmente, privacidade, são direitos que, se houver uma boa vontade política por parte dos governantes, eles podem ser implementados de forma razoavelmente fácil. Já os direitos sociais, não. Eles demandam mais do que simplesmente uma boa vontade política. Nós temos uma pergunta nas ruas relacionada exatamente a esta questão da efetividade. Vamos ver o que o povo quer saber. Meu nome é Wanda Martins, sou psicóloga e a pergunta é: por que alguns direitos sociais não atendem a sociedade como deveriam? Esta pergunta é uma pergunta que passa pela análise da própria natureza dos direitos sociais. Por que nós reclamamos tanto da inefetividade de alguns direitos sociais consagrados na Constituição? Por que é tão difícil para o Estado implementar determinados direitos sociais e conferir a eles uma certa efetividade?
Quando eu digo direitos sociais, eu estou me referindo, além da saúde, que é o objeto da nossa aula de hoje, à educação, à segurança pública, à moradia, ao lazer, à previdência, assistência à maternidade, trabalho, que são aqueles artigos previstos lá no artigo 6º da nossa Constituição. Por que a dificuldade de se conferir efetividade a estes direitos? A resposta a esta pergunta passa exatamente pela análise da natureza dos direitos sociais. Os direitos individuais, eles têm um custo. É uma ilusão nós acharmos que direitos individuais não têm custo. Eles têm um custo. Por exemplo, a propriedade. Para que o Estado possa garantir a propriedade das pessoas, o Estado tem recursos que são destinados a isso. As eleições. Para que as eleições sejam realizadas, o Estado tem um custo. Para garantir o acesso à justiça, o Estado tem um custo. Mas é um custo que, digamos, é diluído entre todas as pessoas. A garantia à propriedade não é a garantia à propriedade apenas de uma determinada pessoa. É a garantia à propriedade de uma forma geral. Já os direitos sociais, eles muitas vezes são individualizáveis. E você tem cada pessoa com demandas diferentes de direitos sociais, o que às vezes torna difícil a implementação de determinados direitos. Sem contar que o custo, no caso dos direitos sociais, é um custo mais elevado do que quando se fala em direitos individuais. O problema do custo nos direitos sociais é maior do que nos direitos individuais. Então vamos analisar algumas questões, alguns aspectos relacionados exatamente à efetividade destes direitos. Por que os direitos sociais não têm aquela efetividade, muitas vezes, desejada? Qual é o problema envolvendo estes direitos? Inicialmente, para nós entendermos a questão dos direitos sociais, nós temos que tratar da questão relacionada às políticas públicas, já que os direitos sociais estão intimamente ligados às políticas públicas. Qual é a prioridade? Saúde, educação, segurança, aonde o Estado deve atuar de uma forma mais forte, mais presente. Essas questões são questões relacionadas à política pública. A questão do orçamento, aonde o orçamento vai ser gasto, em que medida. Nós temos que ter em mente, quando estudamos os direitos sociais, sempre que os direitos sociais envolvem um custo. Todos os direitos sociais envolvem custos. Para atender o custo destes direitos, o Estado tem um orçamento. Existe uma escassez de recursos por parte do Estado. Nós não podemos negar que o Brasil, em comparação com determinados países de primeiro mundo, tem uma situação econômica, tem uma escassez de recursos que não permite que ele possa realizar alguns direitos sociais da mesma forma que estes outros países, às vezes, realizam. E isso não é só questão de boa vontade política. É claro que também passa pela boa vontade política, mas não é só a boa vontade política. Envolve custo. E este orçamento, para arcar com estes custos, ele é um orçamento limitado. E aí o Estado, muitas vezes, tem que fazer opções. Aonde ele vai gastar este orçamento? Qual tipo de demanda vai ser atendida? Nós vamos priorizar saúde, vamos priorizar educação, vamos priorizar a segurança. O que deve ser priorizado? Sempre lembrando, para atender a uma determinada demanda, o Estado vai ter que retirar de algum outro lugar. Ele não tem como atender a todas da mesma forma. Então ele tem que fazer escolhas, opções. O Daniel Sarmento tem um texto muito interessante sobre os direitos sociais e ele cita dois autores que são o Guido Calabrese e o Philip Bobbitt, que falam nas chamadas escolhas trágicas. A expressão que eles utilizam é escolhas trágicas. Ou seja, quando o Estado vai atender a determinadas demandas sociais, ele muitas vezes tem que fazer estas escolhas trágicas. Ele tem que escolher de onde ele vai tirar para poder atender a uma determinada demanda. Este é o problema que envolve os direitos sociais. Quem vai estabelecer a prioridade? Quais são os direitos que vão ser realmente
priorizados, efetivados, e se o Poder Judiciário poderia ou não interferir nestas políticas públicas. Será que o Judiciário é legitimamente, é um poder que tem legitimidade para poder intervir em questões relacionadas a políticas públicas? Essa questão é uma questão que envolve alguns posicionamentos favoráveis e alguns posicionamentos contrários. A doutrina mais tradicional, ela não admitia intervenção do judiciário em matéria de políticas públicas. E, basicamente, dois são os argumentos sustentados por aqueles que entendem que não cabe ao Poder Judiciário esta intervenção em matéria de políticas públicas. O primeiro argumento é a democracia. Eles dizem que a democracia é a vontade da maioria e que cabe à maioria, através dos seus representantes, que são eleitos para isso, escolher quais são as prioridades, quais são os direitos que vão ser atendidos prioritariamente. Além da democracia, argumentam que a intervenção do judiciário viola o princípio da separação dos poderes. Não seria função do Poder Judiciário estabelecer políticas públicas. Isso seria uma função do Legislativo e do Executivo. Então, basicamente, são estes dois argumentos utilizados por aqueles que entendem que o Judiciário não poderia intervir em questões de políticas públicas. Hoje, este posicionamento é um posicionamento que não encontra uma grande aceitação na doutrina. A maioria da doutrina, a jurisprudência brasileira tem várias decisões também nesse sentido, tem entendido que o Poder Judiciário, ele pode sim intervir em matéria de políticas públicas. Tem se admitido essa intervenção. E essa intervenção, no Brasil, é uma intervenção bastante frequente. Se vocês observarem, nós temos várias decisões judiciais nos últimos anos no Brasil, obrigando, por exemplo, o Estado a fornecer medicamentos, obrigando o Estado a fornecer a internação de determinadas pessoas, ou seja, decisões relacionadas a questões de direitos sociais. Então é farto na jurisprudência brasileira o número de decisões a este respeito. Quais são os argumentos daqueles que defendem que o judiciário poderia sim intervir em políticas públicas? Primeiro argumento, a força normativa da Constituição. Eles sustentam que, na verdade, o que o judiciário faz quando determina, por exemplo, que o Estado forneça um determinado medicamento, nada mais é do que cumprir o que está na Constituição, aplicar a Constituição. Ou seja, defendem que a Constituição tem um caráter normativo e, ao assegurar o direito à saúde, ela estaria possibilitando que o judiciário efetivasse esse direito através de sua decisão, obrigando que a Constituição fosse cumprida. Então, o caráter normativo da Constituição é o primeiro argumento. O segundo argumento, utilizado por estas pessoas, é de que a democracia não envolve apenas a vontade da maioria. Quando se fala em democracia, democracia, como nós já vimos na nossa aula anterior, envolve também a fruição de direitos básicos, de direitos essenciais. Então, a democracia não é apenas a vontade do que a vontade da maioria, não é apenas o que a maioria quer. Democracia passa também pela fruição de direitos para aquelas pessoas menos favorecidas. E um terceiro argumento, que é um argumento que se aplica muito bem à realidade brasileira, é o déficit representativo que nós temos dos nossos representantes eleitos democraticamente. Existe um déficit de representatividade que fica muito claro nas pesquisas de opinião pública que nós temos a respeito dos nossos governantes. Com poucas exceções, mas nós temos um grande déficit de legitimidade, sobretudo quando se fala em representantes no âmbito do legislativo. No legislativo há uma descrença muito grande. E aí surge aquela questão que foi mencionada pelo ministro Celso de Mello, quando da posse do ministro Gilmar Mendes como presidente do Supremo, sobre as críticas que estavam sendo feitas ao ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, em seu discurso, disse: quando você tem poderes públicos omissos, poderes públicos fracos, que não cumprem o que a Constituição determina, o Poder Judiciário tem que atuar com maior força. O ativismo judicial, nesses casos, muitas vezes é necessário, para que essa omissão
para que esse retardamento indevido da Constituição continue ocorrendo. Então, hoje, admite-se que o Judiciário possa realmente intervir em questão de políticas públicas. Agora, é importante nós lembrarmos, não é a função do Judiciário. A função para definir políticas públicas é uma função atribuída inicialmente, principalmente, ao Legislativo e ao Executivo. Eles que foram eleitos com esta finalidade, de definir as políticas públicas prioritárias. O Judiciário, ele pode intervir, mas ele pode intervir apenas em determinadas situações. O Judiciário pode intervir, mas ele deve observar um termo que às vezes acaba ficando um pouco esquecido. A aplicação do direito é jurisprudência. Jurisprudência significa prudência na aplicação do direito. Nem sempre essa prudência na aplicação do direito ela ocorre. Às vezes há um certo ativismo e um ativismo além do ativismo necessário ou do ativismo desejável para aquela determinada situação. De qualquer forma, o Judiciário tem atuado bastante com relação a questões de políticas públicas. Existe até uma expressão que vem sendo utilizada, que é a chamada judicialização da política. Judicialização da política nada mais é do que esta participação maior do Judiciário nas questões relacionadas às relações sociais, nas questões políticas mesmo. Nós tivemos decisões do Supremo recentes, interessantíssimas, sobre fidelidade partidária, a respeito da verticalização, decisão sobre células-tronco, pesquisa com células-tronco embrionárias, questões relacionadas à CPI, tudo isso envolve a chamada judicialização da política. É inegável que após a Constituição de 88, o Poder Judiciário ele passou a ter uma força institucional maior do que ele tinha antigamente. A Constituição ampliou essa margem de atuação do Poder Judiciário. Por isso, hoje, nós presenciamos, sobretudo no direito brasileiro, esse ativismo judicial mais presente. Não é uma característica só nossa, é uma característica do que alguns denominam de neoconstitucionalismo. Mas, aqui no Brasil, esta característica é particularmente marcante. Esta intervenção do Judiciário, esse controle judicial, no caso das políticas públicas, tem causado uma verdadeira revolução nas questões orçamentárias. Só para vocês terem uma ideia de como essa atuação do Judiciário tem causado uma revolução no orçamento do Estado, vamos pegar o exemplo de um Estado brasileiro, que é o Estado do Rio Grande do Norte, que não é um dos maiores estados da nossa federação. O Estado do Rio Grande do Norte, ele gastou só com o pagamento de decisões judiciais que determinaram fornecimento de medicamentos de alto custo, que não estavam naquela lista do Ministério da Saúde, 2 milhões de reais. 2 milhões de reais só para atender decisões judiciais proferidas entre janeiro e abril de 2007. Decisões que determinaram que ele fornecesse medicamentos às pessoas necessitadas, medicamentos estes que não constavam da lista de medicamentos do Ministério da Saúde. Ou seja, se nós temos no estado do Rio Grande do Norte este gasto, imaginem este gasto transportado para o restante do Brasil em relação a todos os estados. Esta atuação do Judiciário, ela precisa ser discutida, porque se esta verba está sendo destinada a estas pessoas, ela está sendo retirada de algum lugar. E aí a questão é, de onde está sendo retirada? Será que o Judiciário é o poder mais adequado para fazer com que os direitos sociais sejam efetivamente usufruídos pelas pessoas? Será que no Brasil o acesso à justiça permite que o Judiciário realmente distribua o direito à saúde de uma forma mais igualitária? Ou será que ele acaba privilegiando aqueles que realmente têm mais recursos e que têm como ter acesso à justiça? Ou seja, será que essas decisões judiciais, que às vezes dão uma maior efetividade aos direitos sociais, em muitos casos não acabam beneficiando quem tem mais recursos e deixando ainda em piores condições aqueles que não têm condições sequer de recorrer ao Judiciário? Essa é uma questão delicada.
Porque às vezes nós vemos aquele discurso que é o discurso fácil, que agrada a todos. O Estado tem que fornecer, o Poder Judiciário tem que intervir. Agora, tem que intervir como? Em que medida? É ele o poder mais indicado? Em que situações? Os critérios para a intervenção do Judiciário é que tem que ser discutidos. Nós temos no Brasil vários autores que têm discutido a respeito desses critérios recentemente. Nós vamos tentar trazer aqui alguns desses critérios que são fornecidos para que a decisão não fique aquela decisão. Eu recorri ao Judiciário, eu tenho direito. Eu não recorri ao Judiciário, tenho o mesmo problema e não tenho direito. Então vamos ver alguns critérios para poder tentar reduzir um pouco essa desigualdade gerada por certas decisões judiciais. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Pois não? Houve também um caso de um deficiente auditivo, recentemente agora, que pretendia colocar um aparelho, né? E esse aparelho estava fora dos seus limites, fora de suas condições financeiras. É superior a R$30 mil. E houve essa intervenção judicial na questão política que acabou beneficiando essa pessoa e hoje ela voltou a ter essas suas funções agora em atividade. Qual é o seu nome? Júnior Brito. Júnior, você acha que essa pessoa tem direito realmente a receber esse aparelho do Estado? Que o Estado deve custear este aparelho para essa pessoa? O aparelho é com um custo muito astronômico, mas com certeza ela tem o seu direito. O Estado tem que exercer esse poder de benefício ao cidadão. Essa é uma questão interessante exatamente pelo seguinte aspecto. Se essa pessoa tem o direito, todas as outras que se encontram na mesma situação dela, pelo princípio da igualdade, também tem que ter esse direito, concordam? Não pode ser um direito assegurado apenas a ela, porque ela recorreu ao Judiciário. Então, o que eu vou querer trazer aqui para vocês é exatamente essa questão. Que critérios nós podemos utilizar para que a decisão não fique uma decisão que beneficiou esta pessoa, mas deixou todas as outras que estavam em situação idêntica sem receber o aparelho? Por que essa tem o direito e a outra não? Por que uma pessoa que vai ao Judiciário pode furar uma fila e ser internada e aquela outra que está aguardando, mas não foi ao Judiciário, não pode? Então são questões que a gente vai tentar refletir aqui. Pois não? Você estava na frente, qual o seu nome? Meu nome é Otacílio e eu queria que você Otacílio, falasse a respeito da quebra de patentes no caso dos remédios da AIDS, se isso não fere acordos e tratados que o Brasil é signatário. Uma pergunta muito delicada. Sem dúvida alguma, fere, de certa forma, determinados direitos, a violação e a quebra de patentes. A questão, me parece, tem que ser ponderada diante da necessidade de acesso a esses medicamentos. Eu não sou a pessoa mais indicada para poder dizer se neste caso, qual seria a solução mais adequada. Se essa quebra realmente de patentes seria uma solução, uma saída mais justa, se seria a única saída, se existiriam saídas melhores, mas nós temos que ponderar entre o direito de propriedade neste caso com relação às patentes, e, de outro lado, o direito à saúde. Porque isto pode acabar gerando, em princípio, todo mundo pode ser favorável à quebra de patentes. No entanto, isso pode acabar gerando um efeito reverso. Por quê? Se a empresa que pesquisou aquele medicamento vê que não vai ter nenhum tipo de garantia de que terá sua patente preservada, as empresas também poderão parar de investir na pesquisa de novos medicamentos. Então isso pode ter um efeito indesejado. E às vezes, esse é um aspecto que eu vejo que não é muito trabalhado aqui no Brasil. As pessoas costumam ter uma visão apenas imediata e direta do problema, mas se esquecem de analisar o problema num contexto maior, dentro de um sistema como um todo. Quais são as consequências daquela decisão? Que tipo de repercussão isso vai ter? O que vai gerar essa minha decisão para as outras pessoas? Porque quando eu dou uma decisão, não é só aquela pessoa isoladamente no mundo. Existem outras pessoas que estão na mesma situação que ela. E muitas vezes isso não é considerado. Eu acho que tem que ser feita uma ponderação, mas não me sinto à vontade para te dizer se realmente nesse caso seria o melhor caminho ou não. Pois não, você? Professor, eu vou aproveitar o exemplo do colega aqui para levantar uma questão.
Francion. Eu acho assim que a partir do momento que o judiciário começa a intervir demais, principalmente no mérito administrativo, ele vai gerar uma desigualdade, principalmente nesse meio social. E aí está o exemplo. Eu acho que o judiciário tem que se ater mais à legalidade, né? Infringiu a lei, é até dever do judiciário intervir, né? O artigo 35, né, o inciso 35 do artigo 5º prevê isso. Mas a partir do momento que ele entra na julgamento de conveniência e oportunidade, é complicado. Aí eu queria ouvir a opinião do senhor com relação a isso. Essa questão da intromissão no mérito do ato legislativo, do ato administrativo, é uma questão que sofreu, o entendimento sobre essa questão, ele tem sofrido uma série de alterações nos últimos anos. Antes, não se admitia que o Poder Judiciário pudesse intervir no mérito de um ato administrativo ou de um ato legislativo. Hoje, esta inadmissibilidade, nós poderíamos dizer que ela está um pouco relativizada em razão do princípio da proporcionalidade. Porque quando você analisa aqueles 3 pressupostos, aqueles 3 postulados ou aqueles 3 subprincípios que eu havia mencionado, da adequação, o meio tem que ser apto para atingir o fim almejado. Da necessidade ou menor ingerência possível. Dentre os meios existentes, o meio tem que ser o menos oneroso. E a proporcionalidade em sentido estrito, isso acaba gerando uma intervenção, de certa forma, no mérito do ato. Quando você diz que um meio é mais oneroso do que outro, você acaba entrando, de certa forma, no mérito do ato. Então, esta noção que nós temos, uma noção mais tradicional de que judiciário não pode se intrometer, não pode intervir no mérito do ato administrativo e legislativo, alguns têm entendido que, em alguns casos, com base no princípio da proporcionalidade, ele poderia sim. Agora, tem que ser uma intervenção com prudência e parcimônia. Não é o judiciário querer substituir o legislador e o administrador. Em que sentido? Se eu tenho 2 demandas igualmente legítimas, quem deve optar qual das demandas deve ser atendidas é o legislativo e o executivo. Porque a definição de políticas públicas não é função primordial do judiciário, é do legislativo e do executivo. Diante de demandas legítimas, não cabe ao judiciário intervir. No entanto, se eu tenho uma demanda que não é legítima diante de outra legítima, neste caso, o judiciário não só pode, a meu ver, ele deve intervir. Vou dar um exemplo para tentar ilustrar isso que eu estou dizendo. Imaginem uma pequena cidade do interior, onde existem 10 escolas públicas, das quais 5 delas estão em fase de construção e ainda não terminaram. 5 estão ocupadas e 5 ainda não foram ocupadas porque estavam em fase de obras. Entra um novo prefeito e o novo prefeito, em vez de dar continuidade àquela obra, pega a verba da educação e constrói mais 5 escolas. Será que esta demanda seria legítima? Abandonar aquelas escolas que estão ali e destinar a verba da educação para a construção de outras escolas em outros lugares? Será que nesse caso o Poder Judiciário poderia intervir? Tem determinadas situações que, a meu ver, o Poder Judiciário poderia sim intervir. Porque o poder público, quando age de forma arbitrária, de forma desarrazoada, desproporcional, ele está agindo de forma incompatível com a Constituição. Nós temos que lembrar que discricionariedade não corresponde à arbitrariedade. Discricionariedade pressupõe limites estabelecidos pela Constituição. Quando os poderes públicos exorbitam os limites constitucionais, eles não podem alegar que aquele ato é um ato discricionário, porque a Constituição não admite que atos discricionários sejam arbitrários, desproporcionais e desarrazoados. Então, me parece que em determinadas situações o judiciário não só pode, como deve intervir. O que não significa que caiba a ele definir as políticas públicas. Essa intervenção deve ser a exceção e não a regra geral. Mais alguma participação? Pois não? Bem, meu nome é Leonardo, mais uma vez. Pois não, Leonardo. Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta é, com base na supremacia da nossa Constituição Federal, não seria o caso do chefe do Poder Executivo, no caso, competência do Presidente da República, cobrar por parte dos seus subordinados que
o caput do artigo 6º fosse, como se diz, cumprido da melhor forma. E a segunda pergunta é, o Poder Judiciário, tendo como fiscalizar, tendo como exigir certas políticas de cobrança para que isso seja feito, poderia ser de forma mais ativa, mais atuante? Me parece, começando pela sua segunda pergunta, que a atuação do Judiciário tem sido até bastante atuante. Talvez até mais do que o desejável em algumas situações. Então, não acho que no Brasil, pelo menos, atualmente, o Judiciário tenha se omitido com relação a isso. Me parece que o Judiciário tem sido bastante atuante nessa cobrança dos poderes públicos. O Ministério Público, em alguns casos, também tem agido de forma bastante atuante. Mas tem uma situação curiosa, que inclusive o professor Daniel Sarmento comenta no texto dele, que é o seguinte: quando esta intervenção é feita através de ações coletivas e não de ações individuais, o judiciário geralmente ele não tem a mesma boa vontade que tem quando uma pessoa sozinha ajuiza a ação. E deveria ser exatamente o contrário. Porque quando você tem uma ação coletiva, você está assegurando o direito, como uma ação civil pública, por exemplo, para todas as pessoas que se encontram na mesma situação. E aí o judiciário tem a tendência a dizer, não, mas aí o Estado não tem como proporcionar a todos este direito, tem que analisar cada caso. Então espera, se não tem como atender a todos, por que aquela pessoa individualmente tem o direito? É como se o judiciário meio que lavasse as mãos, dissesse, bem, para esse daqui vai atender, porque eu estou determinando. Agora o restante, eu não quero saber, não é problema meu, é problema do Estado. Essa questão que me parece ser a questão mais delicada. O judiciário tem atuado, mas talvez ele tenha atuado não no lado mais forte onde deveria, que seria o lado das ações coletivas. E esse é até um critério, já aproveitando a pergunta do Leonardo, é um critério que tem sido proposto tanto pelo Daniel Sarmento quanto pela professora Ana Paula de Barcelos, e que me parece um critério bastante interessante. Para que uma demanda de direitos sociais possa ser considerada legítima, seria necessário que essa demanda fosse uma demanda universalizável a todos que se encontrem naquela situação. Você teria que verificar, no caso o magistrado que vai dar a decisão, o seguinte: o Estado, ele tem como atender esta demanda para todos que se encontram nesta situação? Se o Estado tem como atender, a pessoa tem o direito a que a sua demanda seja atendida. Agora, o Estado não tem como atender a todas as pessoas. Será que seria justo atender apenas àquela pessoa? E o princípio da igualdade, como fica? Como ficam as outras pessoas que não tiveram como recorrer ao judiciário, que geralmente são as pessoas mais carentes? Essas pessoas não teriam o direito? Então este é um dos critérios. Eles sustentam que, principalmente o professor Daniel Sarmento, a professora Ana Paula sustenta mais a utilização de ações coletivas. O Daniel Sarmento, num sentido bastante semelhante, tem sustentado essa universalização. Se for possível universalizar o acesso àquele medicamento, àquela internação ou àquela demanda, se poderia exigir do Estado. Do contrário, você criaria uma situação de desigualdade, porque aquele que não tem como recorrer ao judiciário ou que não recorre ao judiciário, não teria a sua demanda atingida. Esse me parece um critério bem interessante para nós podermos pautar aí a questão dos direitos sociais, como se deve atender e em que medida esses direitos são atendidos. Eu acho que é inegável que todos são a favor de que os direitos sociais sejam cumpridos na maior medida possível. E aí eu vou para outra pergunta que o Leonardo fez. Por que os direitos lá do artigo 6º não são cumpridos de uma forma satisfatória? Está muito ligada à primeira pergunta que nós vimos. Por que eles não têm a efetividade desejada? Em razão dessa questão, a questão dos custos. A doutrina, ela utiliza uma expressão, muitos já devem ter ouvido falar, que é a chamada reserva do possível. Essa expressão, reserva do possível, foi uma expressão criada em 1972 pelo Tribunal Federal Constitucional da Alemanha. E ela está intimamente relacionada às limitações orçamentárias que o Estado possui. Existem dois aspectos da reserva do possível que podem ser analisados. O aspecto jurídico,
que é a questão orçamentária. O Estado, para poder ter um determinado gasto, ele tem que ter uma previsão orçamentária para isso. Então, essa é a questão jurídica relacionada à reserva do possível. Se o Estado não tem previsão orçamentária, como ele vai atender a uma determinada demanda? Essa questão jurídica, me parece que até nós podemos superar. Porque se nós dissermos, olha, o Estado não tem como atender porque não tem previsão orçamentária, a gente acaba deixando, em certa medida, que o legislador e o executivo esvaziem os direitos sociais ao seu bel prazer. Então não tem orçamento, por quê? Quais foram as prioridades? Por que aqueles direitos não foram atendidos? Então a questão do limite jurídico eu até acho que é possível de ser superado. O problema maior, me parece que é o aspecto fático. O Estado tem um orçamento limitado. Os recursos são escassos. É como se fosse um bolo. Se você tira uma parte do bolo, né, se você aumenta um pedaço, você vai estar diminuindo o outro pedaço. Então, sempre que você tem uma decisão alocativa de recursos, ou seja, que coloca recursos num determinado direito, ou que aloca